Bom dia, tudo bem? Estou aqui fazendo uma transmissão surpresa aqui ao vivo hoje, domingão. Quem tá aí, manda um oi pra mim. Fala aqui que tá me ouvindo, se tá me vendo bem, me assistindo, me ouvindo certinho. Gente, hoje eu resolvi fazer uma transmissão assim surpresa ao vivo. Nossa, tem uma abelhinha passando aqui. Eu morro de medo. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Quem está aí, manda um oi, me fala se está me ouvindo bem, se está me vendo bem, como está a transmissão. Hoje eu resolvi fazer uma transmissão aqui ao vivo, porque eu fui ler os comentários, né? Porque eu fiz uma aula gratuita. Oi, Maria Carla, tudo bem? Seja bem-vinda. Eu fiz uma aula gratuita e disponibilizei aí no Face e anunciei essa aula, né? E a aula fala, né? Tem uma chamada, né? O porquê que as mulheres fortes atraem relacionamentos difíceis, ou homens egoístas, imaturos e tudo mais, né? E eu fiquei impressionada com a quantidade de comentários que apareceram, do tipo assim: ah, homens, eu não tive sorte, eu não tenho sorte no amor, eu tenho dedo podre, ai, os homens não prestam, nenhum presta, eu já desisti, eu vou desistir de encontrar alguém, eu quero ficar sozinha, eu nasci para ser sozinha, né? Os homens só querem se aproveitar de mim, querem saber onde que eu faço, querem se encostar, querem morar junto comigo. Sabe, um monte de comentários desse tipo, negativos dessa forma. E eu falei, gente, que triste ver o quanto de mulheres que estão sem esperança nos seus relacionamentos, sem esperança de encontrar alguém que as valorize, que a amem. E eu fiquei pensando, né? Eu vejo muitas mulheres, a gente falando de fé, né? E, na palavra de Deus está escrito, né? Que a fé move montanhas. E quando eu ouço um tipo de comentário desse, eu fico pensando, gente, cadê a fé dessas pessoas? Parece que as pessoas estão tão machucadas que já estão perdendo a fé em Deus, a fé de que as coisas vão melhorar, de que vai encontrar um relacionamento de verdade, gente. Onde está a fé em Deus? Eu fico muito triste quando eu ouço esse tipo de comentário, quando eu vejo, quando eu leio esse tipo de comentário, eu fico muito triste. Só que assim, eu entendo. Sabe por quê? Porque eu também já me senti assim. Eu também já me senti sem esperança. Eu já pensava assim, gente, será que eu não nasci para ser feliz nessa vida? Será que eu não nasci para ter um relacionamento? Por que que eu não consigo ter um relacionamento? E isso me tirava o sossego, minhas noites de sono, eu ficava pensando nisso. Então eu resolvi gravar uma live hoje para a gente falar sobre isso, ok? Eu quero ajudar você a voltar a ter essa fé. Gente, porque é tão bom ter um relacionamento. Eu sei que às vezes quando a gente está tão machucada, a gente não quer sentir a dor de tentar de novo e se machucar novamente. Né? E se frustrar novamente. A dor da frustração é muito grande. A dor de um relacionamento terminado é muito grande, eu sei disso. E a gente tenta se proteger, a gente põe uma proteção, assim, uma armadura, a gente tenta se proteger dessa dor. Eu te entendo, tá? Eu também já fiz exatamente isso. Mas como agora eu já mudei a minha visão de vida, a hora que eu vejo esse tipo de comentário, ver aquela pessoa que eu era antes, lá atrás, quando eu não entendi algumas coisas, eu fico triste de ver, porque eu gostaria que realmente o meu trabalho chegasse a muitas mulheres para verem que não é assim, a vida não é isso. Você pode e merece ser feliz no amor? Sim. Existem homens bons? Sim. É ótimo ter um relacionamento, é ótimo você poder compartilhar as coisas? Sim.
Entende? Hoje eu vejo tanta gente, tantos amigos, tantas amigas minhas felizes nos seus relacionamentos. Só que quando a gente está passando por esse problema, que a gente não encontra alguém para compartilhar a vida, a gente não consegue ver isso. A gente só consegue ver os relacionamentos que não dão certo. A gente só consegue ver o que é ruim, né? Então eu resolvi fazer essa live hoje para te dar um chacoalhão aí, para te ajudar a enxergar algo que você talvez não esteja vendo agora, neste momento, e eu te entendo, mas para te dizer que existe sim uma outra forma de ver a vida, existe sim uma outra, como mudar essa situação na sua vida. Ok? Então fica comigo para a gente conversar sobre isso. Enquanto isso, vai me falando aí quem está chegando, manda um oi para mim, da onde que você é, da onde você está falando, manda aí o que você está pensando a respeito disso, se você, porque assim, muitas ali estão falando, estão comentando, eu não dou sorte nos meus relacionamentos, eu só atraio homens que querem se aproveitar de mim, homens que não querem nada, nenhum compromisso sério. Tá acontecendo isso com você? Me conta aqui nos comentários, tá? Porque eu quero te ajudar a se libertar disso, porque não é necessário viver assim, não é necessário, tá? Mas quando a gente está dentro disso, a gente não consegue enxergar isso. Tá? Fala pra mim, gente, de onde vocês são, de onde vocês estão falando, de onde você está me ouvindo agora, nesse domingão, desse domingo maravilhoso, esse céu, olha que coisa gostosa, esse céu ensolarado, eu amo esse dia assim, adoro calor, dia assim, fico feliz da vida. Olá, sejam muito bem-vindas. Então, gente, quando eu também vivia numa situação como essa, eu lembro que os meus domingos eram os piores, gente. O dia mais difícil para mim era domingo. Por quê? Durante a semana, eu estava trabalhando, eu estava ocupada, eu estava cuidando da minha vida, eu estava cheio de gente ao redor no trabalho. Então, eu não sentia tanta falta, né, de um relacionamento. Minha vida estava corrida. Mas eu sentia falta muito, assim, no final de semana. Às vezes, no sábado, a gente sai com as amigas também. No domingo, era o dia que eu falava assim, putz, passou mais uma semana, saí com as amigas, tudo, mas eu ainda não estou feliz, ainda não estou completa, ainda não estou com alguém que eu possa contar, que eu possa compartilhar, que eu possa ficar num domingo dormindo até tarde, sabe, junto, que eu possa fazer um almoço de domingo com a minha família, né, que eu possa simplesmente assistir um filminho, ficar assistindo TV à tarde sem fazer nada, ali do lado de alguém que você ama, de alguém para você compartilhar a vida, sabe? Eu sentia muita falta. Para mim, o domingo era o pior dia, tá? E hoje meu noivo está aqui do lado, aqui numa sala do lado, ele está trabalhando com as coisas dele e eu tô aqui trabalhando um pouquinho, fazendo essa live para você, porque a gente resolveu, ontem a gente tirou de folga, fizemos churrasco e tal, ficamos de boa com a família. E hoje a gente falou, não, tem um monte de coisa a fazer, vamos trabalhar. Então a gente começou a trabalhar. Daí eu fui ver os comentários dos meus anúncios, eu falei, gente, que triste ver tanta gente desesperançada, sabe? Sentindo essa dor, tipo, poxa vida, será que eu não mereço ser feliz no amor? E por que eu não posso isso? Eu fico muito triste de ver isso, tá? Bom dia, Fabiana do Rio de Janeiro, Janaína, bom dia. Para você também é o pior dia, né? Domingo, gente, domingo era terrível. Sabe, tinha final de semana que eu não via a hora de chegar segunda-feira, gente. Eu queria que chegasse segunda-feira logo, para eu poder trabalhar, para eu poder ver gente, porque o meu final de semana eu me sentia sozinha, triste. Eu tentava fazer alguma coisa para animar, mas, nossa, era terrível para mim o domingo, tá? Então, primeira coisa que eu quero falar sobre isso, tá? Primeiro passo que eu quero te dar aí para você começar a mudar isso na sua vida. Primeiro ponto é parar de falar esse tipo de coisa. Eu sei que é difícil, a hora que vê, a gente já falou, tá? A gente já
pôs para fora, porque quando a gente está insatisfeito com alguma coisa, a gente quer pôr para fora. E daí a gente fala para as amigas, né? A gente junta lá no grupinho das amigas para falar mal dos homens, que nenhum homem presta, porque não sei o quê, porque nenhum homem é confiável, porque eu tenho o dedo podre, né? Um monte de coisa. A gente fica assim, querendo colocar isso, falar isso, colocar isso para fora. Mas eu vou te falar, a primeira coisa, para de falar isso agora, pelo amor de Deus, tá? Porque se você perceber, entender as leis de Deus, as leis do universo, tá? Quanto mais você fala esse tipo de coisa, mais você atrai esse tipo de pessoa na sua vida. Quanto mais você falar, os homens que eu conheço, eles querem se aproveitar de mim. Nossa, pronto, você vai atrair esse tipo de homem que quer se aproveitar de você. Vai aparecer mais, tá? É o que a gente chama de ciclo da realidade. No coach, a gente chama de ciclo da realidade, ok? Então, o ciclo da realidade, o que ela é? Quanto mais eu acredito em algo, mais eu tenho aquilo lá. Então, toda vez que você acredita que você atrai esse tipo de homem, que os homens não prestam, que não tem nenhum que vale a pena e tudo mais, mas você age dessa forma, você vai agir de uma forma que vai atrair esse tipo de homem na sua vida. E quando você atrai esse tipo de homem na sua vida, você confirma o que você acredita. E quanto mais você confirma o que você acredita, mais você acredita nisso, e mais você acredita, você atrai mais esse tipo de homem e vai virando um ciclo que a gente chama de ciclo da realidade, como se aquilo lá fosse a realidade, a verdade absoluta, como se fosse aquilo o que aconteceu, tá? Mas por que você acredita nisso? Da onde vem essa crença? A gente chama de crenças no coach, né? Da onde vem essas crenças? Essas crenças, gente, deixa eu só ver aqui os comentários. Carmen, de Campos dos Goytacazes, muito bom, conheço Campos dos Goytacazes, muito bom aí. Andradina, morei aí em Andradina, 2 anos e meio, muito bom, seja bem-vinda. Darlene, tenho um relacionamento com um cara casado há 4 anos e sofro muito com isso, nunca dei certo no amor. Ah lá, Darlene, já começa a parar de falar isso, nunca dei certo no amor. Por favor, já para de repetir essa frase. Toda vez que você perceber que você está pensando nisso e você tiver a vontade de falar, você se policia. Você fala, opa, para, lembra de mim, tá? Fala, a Lia falou para eu parar de falar. Então você para de falar, repetir esse tipo de frase, porque quanto mais você repete, mais você reforça isso na sua mente, mais você acredita nisso. E quanto mais você acredita, mais você vai aceitar menos do que você merece, que é hoje o que você está fazendo. Você está aceitando menos do que você merece, você está aceitando amor, você está aceitando dividir o amor com outra pessoa e não ter um amor completo, exatamente inteirinho para você, que você pode ter. Você pode ter alguém inteirinho para você, você não precisa dividir com ninguém. Você pode ter alguém que te ame exatamente do jeito que você é, inteirinho para você, e receber amor. Mas toda vez que você acredita que eu nunca dei certo no amor, o que você vai fazer? Você vai se agarrar na primeira oportunidade que aparecer na sua vida. Por quê? Porque você não vai ter a crença de acreditar que você vai encontrar alguém legal. Entende? E daí, o que você vai? Você vai se agarrar na única esperança que você está tendo. E vai colocar aquilo como a única esperança da sua vida. E daí você vai falar assim, eu não sou feliz sem esse cara, eu preciso ter ele na minha vida. Entendeu? Tá passando um carro de som aqui, gente, super alto. Agora, é ao vivo, né, gente? É assim mesmo. Vamos ver se vocês conseguem continuar me ouvindo. Então, deu para entender? Quanto mais você acredita, mais você vai agir dessa forma. Quanto mais você agir dessa forma, vai reforçar a sua crença. Quanto mais você reforça a sua crença, mais você vê aquilo. Então, você vai formando o que a gente chama de ciclo da realidade. Eu vou te dar um exemplo diferente de relacionamento para entender, para contextualizar melhor esse tema. Por exemplo, vamos supor que uma criança tenha nascido num lugar onde o pai e a mãe são bandidos,
vivem no meio de bandidos, e ela só cresceu no meio de bandidos. Cresceu num lugar que só tinha bandido, por exemplo. E daí ela cresceu com o pai e a mãe falando para ela assim: filho, quando você crescer, você vai ser igual a mãe, você vai ser igual ao pai. Ninguém vai te fazer de trouxa, porque o mundo é dos espertos, porque você vai fazer igual a gente faz, você vai dominar o mundo, você não vai deixar ninguém te fazer de idiota. E daí a criança cresce pensando assim: o certo é ser bandido. Eu aprendi que o certo é ser bandido. E daí ele vai para a escola e ele vê lá que tem outras crianças que não têm a mesma realidade, que é uma outra realidade, que são crianças que são bem tratadas, que são bem criadas, bem educadas pelos pais. E confronta esse choque, porque um acredita que o certo é ser bandido e o outro acredita que o certo é ser honesto. E aí, quem está certo e quem está errado? Como que a gente fala? Quem está certo e quem está errado? O que acontece? Não existe o certo e errado neste ponto. Existe o que cada um dos dois acredita. Entende? Se a criança que acredita que ser bandido é certo, na crença dela, na visão de vida dela, é certo. E se a outra criança cresceu acreditando que ser honesto é o certo, na visão de vida dela, daquela criança, no ponto de vista dela, é certo. Entende? E daí confronta. Então, quando você, por exemplo, está pensando que o certo é que você não consegue ter um relacionamento, que você não teve sorte e tudo mais, é o seu ponto de vista. Tem outras pessoas que têm relacionamentos felizes e que elas estão em outras crenças, estão acreditando, estão vendo outras coisas na vida. Entende? Só que quando a gente não está dentro disso, a gente não consegue ver. É como se a gente estivesse presa num túnel, onde tem uma paisagem linda, maravilhosa lá fora. Mas quando a gente está no túnel, tá? A gente não consegue ver mais nada, a gente não consegue ver a paisagem lá fora. Entende, Darlene? Você está aqui no túnel, achando que a única esperança da sua vida é essa, que a única forma de ser amada é essa. Então você fechou aqui, ó, a sua visão para outras coisas. Pode ter um monte de oportunidades ao seu lado que neste momento você não está conseguindo ver por causa do que você acredita. Entende? Por causa dessa crença que você está reforçando dentro da sua mente, dentro da sua cabeça. Então, o que eu queria falar é o seguinte, eu falei para vocês, né, no início da live, eu fiz uma aula completa onde ajuda muitas mulheres a mudarem suas vidas. Eu dou 5 passos lá para deixar de ser uma mulher boazinha, ser uma mulher atraente e tudo mais. E sabe o que acontece? A pessoa nem assiste a aula, ela simplesmente já coloca nos comentários assim: eu não dou certo nos meus relacionamentos, nenhum homem presta. Ela não está nem querendo mudar, ela não está nem querendo ver diferente, ela não está nem querendo experimentar coisas diferentes. Ela já colocou isso como um fato na vida. Só que não é assim, gente. Tudo a gente pode mudar, tudo a gente pode ser, tudo a gente pode fazer diferente, tá? Se Deus falou pra gente que a fé move montanhas, quando a gente não acredita, quando a gente deixa de acreditar e fala esse tipo de coisa, a gente não está tendo fé suficiente para acreditar em Deus que as coisas podem melhorar, sim. Entende? Então nunca perca a sua fé. Existe formas de mudar essa situação? Sim. Ok? Eu também, quando eu estava passando por esse problema, eu não conseguia enxergar isso. Eu achava... Chegou ao ponto, só para eu contextualizar e para vocês entenderem, chegou ao ponto que eu cheguei na conclusão que todos os homens traíam. E daí eu comecei a fazer uma pesquisa, porque eu sempre tive muitos amigos homens, assim, eu sempre me dei muito bem de conversar, tudo, eu tinha muitos amigos homens. Amigos, assim, que me contavam tudo, que tinham uma amizade bem forte. E daí eu cheguei a fazer uma pesquisa com os meus amigos, se todos eles traíam, né? E eles responderam para mim, lógico, eu estava naquela visão, daquela vida, naquele momento, né? O que eu estava atraindo? Pessoas que tinham a mesma visão que eu, certo? E daí, todos eles reforçaram para mim: não, todo homem trai mesmo, homem é assim mesmo, não sei o que lá, não sei o que lá. E
reforçou mais a crença ainda de que eu tinha, que todos os homens traíam, que nenhum valia a pena, que nenhum prestava, que era melhor eu ficar sozinha do que mal acompanhada. Porque eu tinha que achar uma explicação para mim. Como que eu podia viver sozinha, vendo tanta gente que tinha relacionamento? Eu tinha que achar uma explicação lógica para comprovar o que eu acredito, né? Então eu tinha que achar um jeito de comprovar o que eu acreditava. Então, assim, a gente fica procurando provas, né? E eu achei as minhas provas, né? Porque como eu estava naquela frequência, naquela energia, eu estava só vendo aquilo na minha frente. E depois, olha que engraçado, depois de muito tempo, assim, de algum tempo, eu comecei a namorar, esses meus amigos começaram a namorar também. E daí, depois de um tempo, tal, que eles estavam namorando, um já estava casado, inclusive a esposa que ele está casado hoje, ela já tinha uma filha de um outro relacionamento, e hoje eles vivem como uma família mesmo. Ele adotou a menina, ela chama ele de pai, e ele chama ela de filha, e é um amor assim de pai para filha mesmo, é um amor muito bonito de se ver. E depois de algum tempo, eu conversei com ele, eu falei, e aí, fala para mim, aquela pesquisa que eu fiz com você, daquela vez, que todo homem traía, você concorda com isso hoje ainda? Ele falou assim, não, Lia, eu mudei. Por quê? Porque eu não tenho vontade de trair minha mulher, eu estou muito feliz com ela. A gente está muito bem, eu não tenho vontade, simplesmente eu não tenho vontade, entendeu? E daí, olha só, quando eu mudei, as pessoas ao meu redor mudaram. Olha que louco isso. Por isso que eu falo que tudo muda quando a gente muda. Eu não canso de repetir isso, porque quando eu mudei, mudaram as pessoas ao meu redor, mudaram a visão de vida das pessoas ao meu redor. Eu comecei a enxergar outras coisas que eu não via. Eu simplesmente não conseguia ver, entende? Aquilo que eu estava falando do túnel, como se eu estivesse dentro de um túnel, eu não via mesmo. A minha realidade era aquela, e eu tinha certeza, eu jurava de pé junto que era aquela, que nenhum homem prestava, entende? E hoje, assim, eu vejo que se eu não tivesse mudado a minha percepção de vida, se eu não tivesse me modificado, buscado a minha melhoria, tivesse feito tantos cursos que eu fiz, buscado o meu autoconhecimento, eu não tinha mudado. E eu ia passar a vida inteira contra os homens, com raiva deles, achando que eles que não me davam valor, achando que eles que eram os errados da história, entendeu? Então a gente acha culpados. A gente acha pessoas que vão... A gente quer achar alguém para culpar o que está fazendo mal para a gente. Entende? Então, quando você para de culpar as pessoas e que você começa a buscar em você as respostas, você começa a mudar você para ter resultados diferentes, tudo muda, tudo acontece. Você começa a atrair homens diferentes. Então, eu costumo dizer que para eu atrair o meu noivo, eu tive que mudar o meu jeito de ser. Porque se eu fosse aquela mulher que ainda acreditava que não ia ser feliz no amor, eu não ia atrair esse tipo de pessoa na minha vida. Entende? Então, eu tive que mudar as minhas crenças, eu tive que mudar o que eu acreditava sobre relacionamentos. Por isso que eu estou falando para você, pare agora. Pare de falar, pare de repetir esse tipo de frase para você. Para de repetir essas frases para suas amigas. Para de escrever esse tipo de coisa no Facebook. Pelo amor de Deus, pare agora. Ok? Pare, porque você só vai atrair mais do mesmo na sua vida. Tenha fé. Acredite. Mude. Procure a sua mudança, para de culpar os outros, comece a mudar por você mesma. Enquanto não acontecer isso, nada vai mudar na sua vida. Tá? Me desculpa, mas eu tenho que vir aqui falar a verdade. Não adianta eu vir aqui e ficar de blá blá blá. Entendeu? Né? Darlene, ó, mas eu só atraio homem que não me dão nenhum valor. Tá vendo? Olha as suas frases negativas, como você está falando, você está acreditando nisso piamente, você só está vendo isso, entende?
Então, para agora de falar isso, minha flor. Você merece toda a felicidade do mundo. Você merece ser feliz. Você é uma filha de Deus. Deus deu pra gente a permissão da gente ser feliz nesse mundo. Para com isso. Para de pensar negativo. Para de se colocar para baixo. Você merece. Ok? É verdade. É verdade. Bom dia, Bel, minha querida, minha aluna linda, tudo bem com você? Fala aí, Bel, já não tem mudado as coisas na sua vida depois que você se tornou minha aluna? Já não tem clareado e mudado muita coisa na visão de vida? Porque, gente, tudo começa pela gente, tá? Alexandra Emanuele. Acho que serve para o homem também. Serve, Alexandra. Aliás, serve para qualquer pessoa, para qualquer situação. É que aqui eu acabo falando mais no foco de relacionamento para mulheres. Mas, assim, isso que eu estou falando serve para qualquer situação. Até para problemas financeiros, para a vida, tá? Olha lá, a Isabel falou 90%, tá vendo, gente? Tem como mudar. E a falta de fé faz a gente ainda ter dúvida de que a gente consegue mudar. Olha isso, gente. Pelo amor de Deus, dá para mudar sim, tá? Ó, porque eu sou casada no papel e meu marido está com outra já e eu estou na luta mudando e aprendendo primeiro a gostar de mim. Exatamente, Alexandra. Você começa tudo pelo seu gostar de você mesma. Quando você muda, as pessoas mudam, tá? Eu falo até que às vezes mulheres que entram no meu curso, elas chegam até mim falando assim, eu morro de ciúmes do meu namorado, eu morro de ciúmes do meu marido, ele não me trata tão bem quanto eu gostaria, ele me menospreza, ele me deixa de lado e tal, e eu fico me sentindo mal e tudo mais. E daí o que acontece? Elas ficam morrendo de ciúmes, inseguras, ficam em cima, querendo saber o que eles fazem, o que eles deixam de fazer, querendo atenção, cobrando essa atenção, e quanto mais elas fazem isso, mais elas afastam essa pessoa. Quando elas começam a fazer meu curso, o que acontece? Elas começam a se centralizar, começam a cuidar de si mesmas e começam a mudar o seu jeito de ser, começam a se comportar diferente. Hoje mesmo, eu recebi vários áudios de uma das minhas alunas que ela falou, Li, eu já mudei, eu já fiz isso diferente, eu tô assim, o meu namorado tá achando estranho, ele tá meio assim comigo e tal. Por quê? Porque quando ela mudou, ele começou a ver que ela tá diferente. E está respeitando mais ela. E daí, o que o homem pensa? Fala, nossa, ela está tão diferente assim, o que está acontecendo? Será que ela arrumou outro? E eles começam a ficar com ciúmes da mulher, por quê? Porque ela mudou, mas ela não mudou porque arrumou outro, ela mudou porque ela mudou, sim, para ela. Porque se você não se valorizar, quem que vai te valorizar, minha flor? Não tem como. Entende? Tudo começa dentro de você. Não tem nada externo. Ontem eu coloquei isso no Facebook. Não existe nada externo, não existe nada que você não tenha materializado. É tudo interno. Quando você materializa que você não merece, que você não tem condições, que você não recebe amor, você materializa isso no externo. Tá? A Bel tá falando, acreditem, melhor investimento que eu fiz na vida, o curso da Lia, tá vendo, gente? É isso, você pode investir em você, para de investir em roupa, calçado, maquiagem, que não é que isso não é bom, isso é bom, só que isso não vai trazer relacionamento feliz, não. Não é só isso que tem a vida, investe no seu interior, investe no seu emocional, entendeu? No que você por dentro. E isso tudo vai te trazer o externo. Tudo isso vai ser acrescentado na sua vida. Né? E eu amo cada dia que Deus nos proporciona e ver, analisar onde posso melhorar de repente. Somos todos imperfeitos, exato. Conversando, colocamos os pingos nos is. E deixar bem claro o que espero dele e ele ser sincero também com relação a mim. Exatamente, é isso mesmo. Suas palavras são verdadeiras, mas são um pouco difíceis de colocar em prática, mas não é impossível. Alexandra, muita gente,
quando entra no meu curso, acho que a Bel tá aí, pode até falar melhor para vocês. Elas não acreditam que vão mudar, por quê? Porque elas acham muito difícil essa mudança. Mas quando você tem um apoio, você tem um método, o negócio deixa de ser difícil. Você para de ser tão difícil assim, entende? Começa a mudar aos poucos, não é uma mudança. Eu falo assim, que se eu falar para a pessoa subir 100 degraus de uma escadaria e ir direto para o último degrau, pular, o que vai acontecer? Se ela tentar pular para o último degrau, ela pode se machucar, pode cair, ou ela pode se sentir frustrada por não ter conseguido. Mas quando eu falo para você, vai só o próximo degrau, mais um degrauzinho, outro degrauzinho, a coisa vai ficando menos difícil. Você vai vendo que um passinho por vez, a hora que você vê, você está lá no final da escadaria e você olha para trás e fala, meu Deus do céu, eu consegui mudar tanto assim. Né? Tem clientes minhas que a gente faz uma verificação de resultados no início e no final do nosso processo, tá? Para a gente medir o resultado de todo o trabalho. E às vezes chega no final, as pessoas falam assim, meu Deus do céu, quem que era aquela pessoa que eu estava no início? Eu nem me reconheço mais, nem sei quem é mais essa pessoa. Eu mudei tanto que eu nem acredito que eu era assim. Olha só. Que transformação, gente. Isso é transformação de vida, não é milagre. Teve um comentário que a moça falou assim, eu achei que você fazia alguma magia. Não, não é milagre, não é magia, não é nada assim absurdo. É aprendizado de mudança de comportamento. Simples assim. É quando você muda, a sua mudança de comportamento muda o resto. Não tem milagre, não tem mágica. Entende? O milagre só Deus que faz, né? E o milagre que Ele faz na nossa vida é dar forças para a gente continuar acreditando, gente, tá? Isso, sou eu que dou esse curso, tá, Alexandra? Se você quiser, você me chama em inbox que a gente conversa melhor sobre isso, tá? Depois eu vou deixar um link aqui para vocês para agendarem uma sessão gratuita comigo, para a gente conversar um pouco melhor sobre isso, conversar melhor sobre o seu caso, tá? Porque, gente, é triste ver tanta gente sem esperança na vida, de que as coisas podem mudar, tá? Abel, no começo a gente acha, mas com menos de um mês, gente, a gente vê a maravilha que vale a pena. É verdade, né, Bel? No comecinho a gente fica com medo de não dar certo, mas depois, quando vai acontecendo, você vai vendo a mudança é muito grande e é muito rápida que acontece, tá? Onde que eu dou o curso? Esse curso é online, Darlene. Como fazer, Amara? Gente, esse curso é online. Eu vou deixar o link aqui para vocês na descrição, para vocês agendarem uma sessão gratuita, para eu explicar para vocês como funciona esse curso. Tá? Ele é totalmente online, eu atendo pessoas do Brasil inteiro, tá? Eu tenho cliente em Teresina, Piauí, a Bel, que é de Mato Grosso, tem cliente em Brasília, em Goiás, Anápolis, tenho cliente no Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, tem no Brasil inteiro, tá? Porque eu atendo tudo online, ok? A Mayara tem toda a razão. A partir do momento que eu mudei, que eu melhorei, meu relacionamento mudou da água para o vinho. Isso mesmo, só assistindo seus vídeos, suas dicas e colocando em prática. Ah, que bom, Mayara. Parabéns, fico muito feliz. Por isso, gente, a gente fica tentando achar culpados. Não existem culpados. Linda, adoro, beijocas, amor próprio. Que bom, Rosana. Obrigada, viu? Amara, estou precisando muito. Alexandre, você é psicóloga? Não, eu sou coach de relacionamentos. Eu sou coach, practitioner em PNL, hipnóloga, estudante de neurociência para coaches. Então, eu criei todo um método, tá, de transformação, de mudança de comportamento, tá bom? Vocês sabem o que é coach, gente? Coach é um treinador, tá? Para quem não sabe, igual assim, uma pessoa que quer chegar no campeonato mundial, lá no pódio. Ele tem um treinador. Por mais que ele seja
tenha o dom, seja competente, tenha o dom de conseguir, por exemplo, um jogador de futebol, ele tem o dom, tem um talento natural, mas sempre tem um técnico, sempre tem um treinador que vai dar os exercícios certos para extrair o potencial melhor dele para que ele consiga chegar naquele objetivo. Então, coach, a tradução de coach é treinador, tá? É que em inglês você fala coach. É uma técnica que veio dos Estados Unidos, que veio do mundo dos esportes, adaptado para a vida, ok? Então, gente, quem tá aí, compartilha essa live, chama mais gente aqui para ver essa live, para ouvir o que eu tô falando, tá? E manda curtidinha, tá fazendo sentido para vocês, gente? Manda curtidinha, comentário aqui que eu fico muito feliz se tá fazendo sentido para vocês. Porque só muda quando a gente muda aqui. As nossas crenças, a nossa forma de olhar, de ver a vida, sabe? Os nossos pensamentos que passam na nossa cabeça todos os dias, é isso que domina a nossa vida, tá? Ivanice, bom dia, linda, adoro você, obrigado, manda beijo. Ivanice, do interior de São Paulo, cidade Taquaritinga, um beijo, Ivanice. Eu sou do interior de São Paulo também, eu estou agora em Lençóis Paulista, sou de Bauru, interior de São Paulo. Então, gente, tudo muda quando a gente muda o nosso mundo. O nosso mundo exterior é reflexo do nosso mundo interior. Tudo que você vê, se você vê que você não merece ter um relacionamento ou que você não consegue por causa de experiências que você já passou, eu sei, gente, é difícil. A gente vai acumulando experiências difíceis na nossa vida, experiências ruins. E daí a gente vai acreditando que é difícil, porque já deu errado de uma vez, dá medo de tentar de novo, dá medo de se expor, dá medo de amar, dá medo de você doar o que você tem de melhor e a pessoa não dá valor nisso. Mas o importante não é o que você deu de melhor. Às vezes, o que você deu, a pessoa não estava preparada para receber. E nem por isso que o relacionamento não deu certo, não é só por isso que os outros relacionamentos não podem dar certo, que você não pode encontrar alguém bacana. Entende? Eu também tive relacionamentos ruins, eu também tive experiências ruins, e eu tive que superar isso em mim mesmo e voltar a acreditar, porque se eu não acreditasse, eu não estaria hoje num relacionamento feliz, entendeu? Tem que voltar a acreditar. Tudo começa quando você acredita. Se você acredita que você pode, você está certa. Se você acredita que você não pode, você também está certa. De qualquer um dos dois jeitos, você está certa. Tem que voltar a acreditar. E quando você volta a acreditar, você começa a agir diferente. Você começa a parar de culpar o outro e olhar para si e ver o que você pode mudar. O que você pode fazer para melhorar a sua situação? E daí, quando você começa a mudar, você começa a perceber que as outras pessoas começam a te tratar diferente. Por isso que eu falo, quando você muda, o outro muda. Por quê? Toda ação gera uma reação. Quando você começa a agir diferente, você começa a ter reações diferentes. A pessoa começa a reagir diferente, entende? Então, se você não se amar em primeiro lugar, não tiver o amor próprio, o que vai acontecer? Você vai entrar num relacionamento querendo agradar demais o outro, fazendo tudo pelo outro, para quê? Porque você quer receber amor, certo? Então, você quer fazer uma troca, né, de receber um amor. Só que quando você não recebe, fica muito mal, muito chateada, porque, nossa, eu me dediquei tanto para essa pessoa, eu faço tudo para agradar, eu deixo as minhas coisas, eu deixo as minhas vontades, eu deixo de fazer as coisas para mim, para fazer para o outro. Pronto, já é o primeiro erro. É o primeiro erro, deixar de fazer as coisas para você, para fazer para o outro, para agradar o outro. Por quê? Esperando algo em troca. Pronto, já errou, já está tudo errado. Porque quando você faz algo para alguém, você tem que fazer porque você quer fazer, não te maltratando, não deixando de fazer as coisas para você. Entende? Isso, eu falo que o amor verdadeiro, a generosidade verdadeira é quando a gente faz algo sem esperar nada em troca. Quando a gente espera algo em troca, não é generosidade, é troca. A gente está querendo algo em troca.
Quando você se liberta de ter que fazer tudo para agradar o outro e começa a se agradar em primeiro lugar, as pessoas começam a te respeitar diferente, elas começam a te olhar diferente, começam a te perceber diferente, de que você é a pessoa mais importante da sua vida. E quando você se coloca na pessoa mais importante da sua vida, as pessoas começam a mudar ao seu redor, né? Bel, eu mudei tanto que as pessoas vêm me falar e perguntam o que houve, que eu tô tão diferente. Né, Bel? Só quem passa pelo processo, só quem passa por esse curso sabe a transformação que é, gente. Não dá para explicar. Não dá para explicar, tá? Tem várias alunas, não dá para explicar, né? É diferente de tudo que você pode imaginar. Mas as pessoas começam a perceber que você mudou. E quando elas começam a perceber que você mudou, as pessoas começam a agir diferente, começam a te respeitar melhor, começam a mudar o seu jeito, o jeito de tratar, entende? Deixa eu ver aqui os comentários. Evanice, eu estou sofrendo muito com o meu relacionamento, me sentindo triste, mas quando eu escuto você falando, eu procurando mudar comigo mesma, ele precisa muito em mim. Então, ninguém faz com a gente o que a gente não permite que faça, tá? Eu tive um relacionamento abusivo de 7 anos que eu permitia, porque quando você não permite, ninguém te maltrata, entendeu? Ninguém te maltrata. Eu tive que tomar uma decisão, falar, chega, eu não quero mais, eu não quero ser maltratada mais, entende? Ou eu prefiro ficar sozinha do que ser maltratada. E tive que tomar uma decisão difícil, uma decisão que doeu, uma decisão que eu sofri, mas eu tive que tomar uma decisão, porque as pessoas só fazem com a gente o que a gente permite que elas façam. A partir do momento que a gente não dá mais permissão, ninguém faz mais nada. Simples assim. Entendeu? Eu sei que é simples de falar, mas é difícil de fazer. Mas é simples, gente. É muito simples. É só você tomar atitudes diferentes. É bem simples, ok? Mas assim, no curso, eu te dou as ferramentas certas para você fazer essa mudança, tá? Não é só vai lá e faz. Não. Você tem ferramentas de autoconhecimento para você conseguir descobrir de onde vem a raiz dos problemas, para que você possa encontrar soluções a esses problemas, de como agir diferente, tá? Eu tenho muitas dúvidas na minha separação, não dei o divórcio, tenho medo porque acredito que os dois errou e eu tenho que dar uma chance para o amor nas atitudes. Mas as atitudes dele me faz pensar no divórcio. Alexandra, não tem nada com ele ou com ela, tá? Não tem nada externo, é tudo interno, tá? Quando você mudar, tudo vai se resolver. Não tem... A gente quer transferir as responsabilidades para as outras pessoas. Mas, assim, o que foi feito com você porque você deu essa permissão que as pessoas fizessem isso com você. De alguma forma, o seu relacionamento já não devia estar indo bem. Nada acontece por acaso, entende? Talvez você estava muito boazinha, talvez você fazia coisas que... ou que vocês não estavam se entendendo, o relacionamento não estava bem. Então, assim... um monte de coisa pode ser motivo. Você pode ter escolhido o homem errado. Tudo isso pode acontecer. Nada acontece por acaso. Ninguém é vítima de nada, ninguém é coitada nesse mundo. Tudo acontece por uma razão. E a razão é que são as nossas atitudes, as atitudes que a gente escolhe agir todos os dias. Ok? Tá? Eu sei que é difícil ouvir esse tipo de coisa diretamente assim, mas é que assim, se a gente não fala sobre isso, a gente não vai mudar, porque enquanto a gente ficar culpando o outro, ninguém vai mudar, gente. Eu ficava culpando meu ex também, eu achava que a culpa era dele, que ele era isso, que ele era aquilo, que ele era aquilo outro. Tá, ele era, e daí? Eu tava com ele, a culpa era minha, eu que escolhi, entendeu? Não adianta a gente ficar culpando o outro não vai mudar. É tão difícil pra gente mudar, como que a gente vai querer mudar o outro? Não vai mudar, tudo é na escolha nossa. Ok? Temos que ter pensamento positivo, sempre, claro. Rosana de Rio Claro, exato, gente. Mas sabe o que é? Só o pensamento positivo, Rosana, às vezes é pouco, tá? Porque uma coisa é a gente pensar positivo, outra coisa é a gente sentir positivo. Gente, tá pegando sol aqui nas minhas costas. Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Uma coisa é a gente pensar positivo, outra coisa é a gente sentir positivo. Sentir
sentimentos positivos, sentimentos que fazem bem pra gente. Às vezes a gente fica assim, não, eu preciso pensar positivo, nossa, eu preciso pensar, não, eu preciso acreditar, eu preciso. Só que lá no fundo, lá no sentimento, tá morrendo de medo de não dar certo, não tá acreditando totalmente, tá com medo, tá com preocupação, tá com ansiedade, e esse sentimento é o que vai mandar, tá? Não é só o pensar positivo, você tem que sentir isso com toda a sua energia, sentir que as coisas já estão dando certo, sentir que a sua vida está mudando, sentir amor, sentir amorosidade por outras pessoas, entende? O pensar sozinho, ele não resolve o problema. Tem que o sentimento, ele vem do pensamento. Então começa pelo pensamento. Quando você estiver pensando negativo, você vai ter que parar. Opa, para de pensar isso aqui. Mas não adianta só pensar, você tem que sentir. Sentir a gratidão, o amor, as energias positivas, tá? Ariane, sempre que vejo uma situação de dúvida sobre fazer ou não algo, penso como vou me sentir depois. Se quero ou não, isso para mim, isso mesmo. Ariana, quando opto pelo meu bem-estar, vejo que tomei a decisão certa. Exatamente, Ariane, muito bom. É um exercício ótimo que você está fazendo. Suas dicas servem para qualquer tipo de relacionamento, ter relacionamento na família ou só para namorados e casados? Quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando de pessoas, né? Pessoas são movidas por emoções, por sentimentos. Então, uma vez que você aprende a lidar com uma pessoa, seja relacionamento, seja qualquer outro tipo, você consegue aprender a lidar com todas as outras pessoas. Então, isso traz reflexo em todos os relacionamentos, tanto familiares, quanto no trabalho, quanto com as amigas, com os amigos, todos os tipos de relacionamento, tá? A Bel, para se ter um omelete tem que quebrar os ovos, isso. Quebrar crenças, exatamente, né, Bel? Estamos quebrando muitas crenças. Bom, gente, tá fazendo sentido o que eu tô falando para vocês? Manda curtidinha aí, coraçãozinho, para saber se vocês estão gostando, tá? E era esse recado que eu tinha para dar para vocês hoje, que eu queria falar com vocês. Eu vou deixar o link para vocês aqui. Assim que eu desligar aqui, eu coloco o link nos comentários, para que vocês possam agendar a sessão para a gente conversar um pouco mais sobre isso, tá? Para você tirar suas dúvidas, entender um pouquinho mais, entender... Porque quando eu gravo vídeo de dicas, as dicas são muito superficiais, elas ajudam, claro que ajuda, dicas ajudam, mas elas são superficiais, elas não são assim uma coisa que vai resolver realmente uma questão. Mas o curso, ele realmente é a transformação, é a mudança de comportamento, é a mudança que às vezes é difícil da gente fazer sozinha, e o curso ele serve para isso, para conseguir ajudar a mudar essas crenças, mudar esses comportamentos, mudar esses pensamentos, mudar esses sentimentos, que às vezes as pessoas não conseguem fazer essa mudança sozinha e precisam de uma ajuda, ok? A Suene, estou adorando ouvir suas explicações. Obrigada, gente. Ariane, muito bom. Fico feliz de saber que está no caminho certo. Tá sim, tá ótimo. Dá para sempre mudar mais, sempre melhorar mais, mas já está no caminho certinho, viu? Vânia, bom dia. Seria certo chegar a ele e perguntar qual o sentido dele, o real sentido dele comigo para ter essa mudança? Érica, antes de fazer isso, tá? Eu falaria para você se fortalecer emocionalmente. Por quê? Quando você vai colocar uma pessoa para ter uma conversa, você tem que estar preparada para qualquer resposta que essa pessoa possa te dar. E como que você vai se sentir se ela der uma resposta para você negativa? E como você vai se sentir se ela te der uma resposta positiva? Você tem que pensar nisso antes. Como que você vai agir em relação a isso? Como você vai sentir? Como vai ser para você? Então, às vezes, você tem que estar mais fortalecida emocionalmente para você estar preparada para qualquer resposta que possa vir, ok? Por isso que eu falo que o curso ele prepara para isso, emocionalmente, para que você possa agir das formas que são importantes na sua vida, resolver questões importantes que às vezes a gente adia. Por quê? Porque a gente tem medo da resposta, tá?
pergunto porque não só o meu marido ou ex-marido fala que eu não dava certo com as minhas irmãs dentro de casa, com ninguém. Isso me constrangia realmente na minha casa. Direto, discuto com a minha irmã hoje. Hoje diminuí um pouco mais, vejo que ela mudou um pouco a atitude dela. Então, Alexandra, tudo que às vezes as pessoas falam pra gente, a gente não entende exatamente onde mudar, como mudar, tá? Então, marca lá a sessão, a gente conversa melhor, tá bom? E se vocês precisarem dessa ajuda, eu tô aqui para ajudar vocês a fazer essa mudança da mesma forma que eu fiz na minha vida e graças a Deus estou muito feliz, muito bem hoje. Em todas as áreas da minha vida. Por quê? Porque não é só o relacionamento, é a gente estar bem para todas as áreas da vida, tá? Por isso que no meu programa eu trabalho 12 áreas da vida, né? Que não é só o relacionamento. Para a gente estar bem de verdade, estar feliz, uma mulher feliz, eu chamo, o curso meu chama A Mulher Inabalável. A mulher inabalável, ela tem que estar inabalável em todas as áreas da vida dela, não só em uma, não só no relacionamento. Se ela não estiver bem no financeiro, no profissional, no familiar, na saúde, na espiritualidade, ela não vai estar bem também nos relacionamentos. Então a gente faz um alinhamento da vida da pessoa para que realmente traga essa transformação completa, ok? Então, gente, foi um prazer fazer uma live aí para vocês nesse domingão. Espero que tenha ajudado aí, que tenha contribuído na vida de vocês, que seja um domingo maravilhoso, um domingo gostoso. Aproveite o dia de hoje, olha que céu maravilhoso, que essa oportunidade que Deus nos deu aí, mais um dia da nossa vida, para a gente fazer a nossa vida diferente, para a gente aproveitar a vida diferente, para você ser feliz. Ser feliz é uma escolha diária, tá? E eu vou deixar o link aqui para vocês agendarem a sessão comigo e a gente vai conversar mais, tá bom? Ariane, eu vou te mandar o link aí para você saber mais informações sobre o curso, tá bom, gente? Ou me chama inbox lá no Face, tá bom? Tá bom, Rosimari, eu vou mandar para você informações do curso também, tá bom? Lindas, um beijo, fiquem com Deus, ótimo domingo para vocês. Tchau, tchau.